Olá, queridos, vamos dar continuidade aqui ao nosso subtópico 3, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecedor. Então nós entendemos que o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Amém, queridos? Glória seja dada ao Senhor. Vamos partir agora aqui para o nosso último tópico 3. A salvação não vem das obras. Isso é muito importante, querido. Tem muita gente pensando que vai fazer alguma coisa para adquirir a salvação. Queridos, essa obra já foi feita. Ninguém mais vai fazer. Não existe troca também. Já foi feita, tá bom? A única coisa que nós vamos fazer é se render ao Criador. Se render à obra que ele fez, tá bom? Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Ou seja, então a gente não faz obras para ser salvo. Não, isso não existe no plano divino. Nós fazemos obras porque somos salvos. Eu recebi essa graça maravilhosa e quero que as outras pessoas recebam também. Isso me leva a praticar as boas obras. Verdade. O subtópico 1 ele diz: graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E por meio da graça que Deus ativa, o livre-arbítrio capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Amém, querido? Deixar aqui para vocês Romanos 3, 24, que é um versículo muito importante, 3, 24, que vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então, é gratuito, tá? E isso é algo maravilhoso. E foi por sua graça, foi por favor imerecido. Nós não éramos merecedores. Que nós possamos reconhecer esta grandeza, tá bom? Este ato maravilhosíssimo de amor da parte de Deus. Eu também quero deixar para vocês Romanos 11, versículo 6, que vai dizer o seguinte, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, isso é maravilhoso, né, irmãos? Então, foi pela graça, irmãos. Então, não pode ser de outra maneira. Se alguém for falar para você, não, eu fiz isso aqui para mim. Mentira, isso é história. Ninguém fez nada, tá bom? Foi a graça divina. E como nós lemos anteriormente, gratuitamente. Amém. Obras como evidência de salvação, subtópico 2. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós,
trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então nós entendemos que não há nada do que eu possa fazer para que por meio disso eu possa ser salvo. É graça, é um favor imerecido da parte de Deus. É algo que Deus quis dar ao homem, a salvação da sua alma. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, nada disso, mas como a evidência da salvação. Então a gente não faz obra, não fazemos obras para ser salvo, mas é uma evidência. Todo salvo em Cristo, ele tem essa característica nele de fazer boas obras, de ser bondoso, amoroso e de querer levar a salvação a outras pessoas também. Então nós entendemos que a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Então é fé, você acreditar naquilo que Cristo fez, na morte dele no Calvário por toda a humanidade e reconhecer que eu era um pecador, que eu não merecia, mas o Senhor ele se entregou por mim. Então, através da fé, nós recebemos essa graça, esse favor da parte de Deus. Amém, queridos? E agora nós partimos aqui para a conclusão. A aula ficou bem grande aí, mas se nós fôssemos esmiuçar, ia ser bem maior. Então, espero que você tenha entendido aí, tá bom? Nós vamos concluir aqui, que você sempre venha entender que a graça do Senhor, ela está sobre a humanidade, tá? Então, leve o evangelho para o seu vizinho, pro seu amigo, fale para ele, fale de Cristo para ele, compartilha com ele esse vídeo, tá bom? Não deixe de anunciar o evangelho. Ele precisa urgentemente de reconhecer a Cristo como Salvador. Amém? Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna, mas por um ato divino, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Agora nós também nos tornamos filhos por adoção e praticamos, as boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. E graças a Deus, queridos, porque isso é maravilhosíssimo para nós, porque éramos filhos da ira, e hoje somos filhos, por adoção. E isso é maravilhoso, porque essa adoção, nós estávamos até aprendendo um pouquinho antes sobre a adoção. Quando nós somos adotados, nós trocamos de paternidade. Então toda a herança do pai anterior, ela é deixada para trás. E agora nós passamos a ser herdeiro do novo pai. Aleluia. Isso é maravilhoso, Porque Adão, deixou uma herança de morte, mas Cristo deixou uma herança de vida eterna. Eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Isso é maravilhoso. Eu quero pedir a Deus que te abençoe. Se você gostou desta live, compartilha com seus amigos, deixa seu joinha aí, comenta, deixa seu feedback, que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida e sua família. Agora estarei orando para estar terminando esta live, em nome de Jesus. Pai de amor, estamos aqui diante, ó Pai, de todos esses telespectadores. Que a bondade do Senhor, ó Pai, possa alcançá-los e que a sua palavra possa entrar, Senhor, no seu entendimento. Não permita, Senhor, que esta palavra venha, Senhor, se perder,
mas que ela venha chegar ao coração, ao entendimento e venha gerar frutos de arrependimento. Pai Santo, eu opero isso agora em nome de Jesus. Sabemos que vivemos dias difíceis, Senhor. A humanidade está em pânico, desesperada, mas eu repreendo agora todo medo, todo pavor, Senhor, porque em Ti nós temos esperança. O Senhor é a esperança, o Senhor é a nossa expectativa, nós esperamos no Senhor. Por isso, Deus, todo medo, todo pavor, todo desespero, eu repreendo agora, Pai. Deus, não deixa que o adversário venha usar do medo para trazer, Pai, depressão, angústia, Pai. Eu repreendo agora, Pai, todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.